A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais um vídeo novo no canal, onde eu estou trazendo novamente a obreira Marciele. Gente, é forte o testemunho dela, como ela conseguiu a casa dela própria. Mas antes de tudo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva. O que está faltando, amém? Vai lá, obreira Marciele, conta a sua bênção. A paz do Senhor, irmãos, é um prazer estar mais uma vez aqui no canal da missionária Marta. Estar podendo compartilhar meu testemunho com os irmãos, amém? Há 3 anos atrás eu estava procurando uma casa, porque eu iria me casar. Não casei, na verdade, né? Maravilha. Eu estava procurando a casa. E nisso que eu estava procurando a casa, eu já procurei a casa em todo lugar que tinha, que eu podia ir para encontrar a casa. Nesse caminho que eu estava procurando, o Senhor falou comigo que era para me escolher uma casa, que Ele ia me dar condições para me poder comprar a casa. E nisso meu coração se alegrou, fiquei muito feliz. Mas tinha um porém, como eu ia escolher a casa, sendo que eu não estava trabalhando, só quem estava trabalhando era o meu noivo, e com o trabalho dele não tinha como a gente comprar casa. E eu fui procurando casa, e todas as casas que eu vi eu não gostava. Mesmo você achando a casa bonita, mas não lhe agradava. Isso, não me agradava a casa, porque eu já tinha uma casa no coração, e eu passava todo dia em frente à casa, e eu falava, essa casa vai ser minha, essa casa ainda vai ser minha. Você já profetizava na casa? Já profetizava já. A casa que eu escolhi, o dono não queria vender. Ele não queria vender e nem pretendia sair do local. Nem pretendia se mudar para nenhum lugar. Aí nesse tempo eu fiquei pensando, como eu vou conseguir essa casa se eu não estou trabalhando? Porque foi o Senhor que fechou a porta, Ele não permitiu eu trabalhar. Eu já orei várias vezes, muitas vezes para o Senhor abrir a porta, mas Ele só abria a porta para o meu noivo. E eu não conseguia trabalhar com nada, nem vendendo doce, para os irmãos terem ideia. E veio o desânimo, fiquei um pouco desanimada. Cheguei a ficar um pouquinho depressiva também, porque eu queria minha casa, não queria casar, ir para casa de ninguém. Sem contar também, né, obreira Marciele, que Deus falou para você escolher a casa. Sim, Deus falou. Então você já tinha no seu coração a convicção que se Deus falou, Deus ia cumprir. Sim, já tinha essa convicção, porque o Senhor falou, eu ouvi a voz do Senhor falar para mim, que era para mim escolher a casa que Ele ia me dar. Passando o tempo, eu continuei procurando casa, porque o dono não queria se mudar. Na verdade, eu não estava nem preocupada como eu ia comprar. Eu estava preocupada se o Senhor ia me dar mesmo. A dúvida veio porque eu fiquei muito tempo esperando, 3 anos, muito tempo. E nesse tempo eu vi uma outra casa que não tinha nada a ver com o que eu queria. A pessoa que estava vendendo a casa morava próximo onde eu morava. Até chegou a me agradar, mas não foi aquela coisa assim, eu quero essa casa. Foi mais tipo, eu vou ficar com essa porque é a única opção que eu tenho. E a gente conversou direitinho. Aí eu ia pagar a casa, só que eu não tinha dado nada, nem sabia como eu ia pagar a casa, na verdade. Nossa. E quando faltava, acho que 2 meses para me se casar, umas pessoas abençoaram a gente com material, porque tinha obra para terminar. Não era a casa que eu queria. Essa casa, o Senhor falou que não era essa, mas eu fui porque eu não queria me casar e morar na casa de família. E a gente colocou todo o material dentro da casa, coloquei todas as coisas dentro da casa. Um pouquinho que você tinha de móveis, essas coisas você já foi botando na outra casa? Tudo dentro da casa, faltando, se não me engano, 3 semanas ou 2 semanas para me mudar. Eu descobri pela boca da minha mãe que a pessoa estava colocando a casa em anúncio com minhas coisas tudo dentro. Ele colocou a casa em anúncio, faltava poucos dias para me se mudar. Pior que foi com minhas coisas tudo dentro, então eu fiquei sem reação, não me desesperei. Porque o Senhor já tinha falado que não era aquela casa. E mesmo assim eu quis passar à frente do Senhor. Porque... Mais uma vez você quis enfrentar a Deus. Mas aí o Senhor sabia os motivos. E eu tive que correr às pressas, tirar minhas coisas de dentro, tirar tudo. Aí eu não falei nada pra pessoa que colocou a casa em anúncio. Não reclamei, não falei nada, só entreguei a chave e agradeci pela paciência. Mesmo a pessoa te prejudicando, tá vendo como que é o verdadeiro adorador? Ele colocou a casa em anúncio e falou que tudo que tivesse dentro era da outra pessoa. Aí eu tive que sair às pressas, né? Aí quando foi em 2021, eu consegui me casar. Aí o Senhor permitiu morar de aluguel. Fiquei morando de aluguel durante 8 meses. E nesse tempo que eu fiquei morando de aluguel, eu ficava perguntando ao Senhor quando Ele ia me dar minha casa. Porque Ele permitiu morar de aluguel, mas não permitia eu comprar a casa. O Senhor falou comigo que era necessário eu ficar ali. Então eu pude entender que no meio daquela situação toda, dessas coisas todas que teve, era um trabalhar do Senhor comigo mesmo e com as pessoas, que talvez era para mim ficar ali, para mim poder
levar a palavra do Senhor a alguma pessoa próxima. Esse período que eu fiquei 8 meses, uma pessoa só se mudou para lá e a pessoa pôde assim ver a glória do Senhor através do meu comportamento. E nessa casa que você morava de aluguel, não é isso? Sim, na casa que eu morava de aluguel. Morava um casal à frente e eles brigavam todo dia, todo dia. E todo dia, quando eu passava por lá, eu falava com eles, dando um sorriso, falava bom dia, boa noite, boa tarde. Eles viram Jesus em você. Eles começaram a não passar a brigar todo dia. Aí eles começavam a conversar com meu esposo. Maravilha. E eles prestavam atenção na gente, né? Porque meu esposo, ele é desviado. Mas só que vocês se dão bem e vocês não são de ficar brigando, é isso, ter discórdia toda hora. Fala de como você conseguiu a casa, Marciele! Nisso eu saí da casa onde eu tava morando de aluguel e eu fui morar na casa da minha sogra. Fiquei um tempo morando na casa da minha sogra, fiquei um pouco chateada que eu não queria ir. Ela é um amor de pessoa, mas a gente quer ter nosso canto, né? E eu resolvi comprar a casa da minha mãe, porque ela ia viajar. E eu fiquei apressando ela para ela fazer o documento da casa. E nisso mas não era a casa que você queria? Não era a casa que eu queria. E nisso ela comentou com o dono da casa que eu queria, que eu tava apressando ela, mas ele não sabia que era eu ainda. Aí ela ficou falando que eu tava apressando, ele pensou que era para ela vender para outra pessoa. Aí quando ele descobriu que foi para mim, ele chamou a gente para conversar e ele ofereceu uma outra casa, só que não era a casa que eu queria. Então eu não falei nada para ele. Aí nisso ele, quando foi, acho que foi a primeira segunda-feira de dezembro, ele chamou meu sogro, conversou com meu sogro e falou, a Marciele não ia comprar casa. Aí o sogro entrou em contato comigo e falou, vocês não vão comprar a casa do meu pai? Aí eu falei pra ele, mas eu nem sabia que eu ia comprar a casa. Nesse tempo eu já estava trabalhando, só que eu estava em experiência ainda, então eu não tinha certeza se eu ia ficar. Mas eu falei pro Senhor que se eu ficasse, ia ser para a glória dele. O dono da casa que eu queria entrou em contato comigo. Assim que eu cheguei do trabalho, ele veio conversar comigo e falou que ia vender a casa. Aí eu fiquei olhando assim, que na hora eu não acreditei, de verdade. Não acreditei. Ele conversou comigo, aí ele falou que a gente falou nossa situação, a gente pagou como eu estava trabalhando, tinha como eu pagar direitinho. E nisso ele falou que se eu parasse de trabalhar, era para pagar a metade do valor. Então você comprou sua casa, Marciele, você deu um valor, né, de entrada? Não. Não deu entrada? Não, eu não dei entrada. Ele aceitou como se fosse... aluguel? É isso, como se fosse aluguel. Para as pessoas entenderem. Só que eu não entrei na casa. Eu continuei dando forma de aluguel, mas eu não entrei na casa. Eu fui entrar na casa esse mês, dia 1º de abril. Fui entrar na casa desde dezembro. Eu estava esperando. Para poder ele se organizar, mas você já estava pagando a tua casa aquilo que você queria. Sim, já estava pagando. Só que ele pediu um prazo para você. Sim, ele falou que seria no máximo uns 2 meses. Uns 2 meses para entregar a casa. Eu esperei 3 meses, na verdade. 3 não, 4, porque conta com dezembro também. Que foi a primeira parcela que eu dei da casa. Então eu esperei 4 meses para ele poder sair da casa. E nisso que eu fiquei esperando, ele meio que deu uma demoradinha, só que teve um trabalho aí do Senhor que o Senhor não permitiu ele ir antes. Projetos de Deus, né? Para poder você saber também esperar o tempo de Deus. Eu creio que era o tempo de Deus. Deus permitiu, você escolheu a casa que você queria, Deus te deu a casa em condição para você, tocou no rapaz para que ele vendesse a casa para você em forma de aluguel, que isso é raro. Quase ninguém faz mais isso. Mas Deus mandou você escolher e Deus garantiu a promessa sobre a tua vida. Sim, e nesse tempo eu fiquei Deus abriu a porta só 3 meses para poder comprar a casa e fechou a porta de novo. Então eu não estou trabalhando no momento, não estou trabalhando com nada, mas o Senhor continuou sustentando e mandando uma providência para me continuar pagando minha casa. Você não trabalha, mas Deus sempre via a quantia certinha para você poder pagar. Sim. Só o meu marido que trabalha, agora eu sou casada, uma glória de Deus. Só meu marido que trabalha e Deus envia a providência para pagar as contas juntamente com o aluguel da casa. Com a prestação da casa, que agora já não é mais aluguel, prestação. A mensalidade da casa. E o que você diz para a gente fechar esse vídeo, obreira Marciele, para as pessoas que estão aguardando em Deus a sua casa própria? Qual é o conselho? Mais um pouquinho, né? E um detalhe também que eu esqueci, bem rapidinho. Um detalhe que quando eu pedi a casa do Senhor, o Senhor ele me deu um sonho. Eu vi um caminhão de mudança
parando na porta da casa. Só que eu não sabia de quem era. E Deus usou um vaso para falar que ia me dar tudo, todos os móveis da casa. E realmente, Ele deu tudo. E não foi nada ruim. Foi tudo perfeito, em perfeitas condições, novo. Ele entregou tudo da casa, tudo que eu queria, tudo que eu pedi, Ele me deu. Então Deus falou para você que era para você escolher a casa e Deus ainda te concedeu tudo novo da casa. Sim. E tem te concedido. Sim. Olha aí, você que tem dúvida, que acha que Deus não cumpre a promessa, escutou o testemunho dela, ainda vai vir mais, tá? Tem mais testemunho aí que eu vou começar a gravar, vai ser forte. Eu creio que Deus tem muito mais também para abençoar você também, se você crê, né, obreira Marciele? Que isso é o mais importante, a gente crer e acreditar no que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e contamos com você. E veja o vídeo até o final. Qual é o nosso grito de guerra, igreja? Vem comigo, dando glória!